Pastor Clodoaldo, por favor. Pastor Clodoaldo é pastor na Igreja Batista do Parque Industrial, lá em São José dos Campos. Casado com a Patrícia, que está ali. Pai do Natan, 17 anos. E da Natália, 13 anos. Eu tenho sido pastoreado por ele há 18 anos. E ele tem sido de grande bênção para a minha vida, a vida da minha família. E, consequentemente, para a vida de toda a nossa igreja. Então, também, para nós aqui, é um privilégio. Para você também é um privilégio poder ouvir o que Deus tem feito na vida dele, através da sua palavra, e poder aprender também com ele. Isso é um privilégio para nós, que Deus nos dá. E para ele é um privilégio poder estar aqui, falando do que ele gosta, que é da palavra de Deus. Pastor, Deus te abençoe. Muito obrigado, Davidson. Uma boa tarde, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu estive o ano passado e alguns rostos que eu já vi por aí pelos corredores, eu pude reconhecer e me lembrar de você do ano passado. E espero mesmo que Deus esteja abençoando vocês aqui nesse tempo, com a palavra dEle. Espero que também Deus nos abençoe nesse tempo que passaremos juntos aqui. Eu quero agradecer a sua presença desde já, porque eu sei que agora não é obrigatório, né? É facultativo e você escolheu estar aqui e vai me dar o privilégio de poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Foi pedido pela organização que eu falasse aqui um tema sobre vida cristã. Me deixaram bem à vontade para falar, mas que falasse sobre a nossa vida cristã. E eu gostaria de dirigir o seu pensamento numa passagem das Escrituras, nós vamos usar para a nossa reflexão e para a nossa meditação aqui. E eu gostaria de falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo no chamado dele para que nós o sigamos, já que nós vamos refletir sobre vida cristã. O fato é, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos vivendo um momento cultural eu diria que de umas 2 décadas para cá, mas especialmente na nossa época, tem sido bastante marcante, que são as expectativas que nós criamos e o desejo que nós alimentamos no nosso coração de felicidade. Fala-se muito de felicidade, fala-se de buscar a felicidade, e nós temos essa expectativa. Na verdade, parece que em nome da felicidade tudo é justificável. Se alguém está num determinado emprego e aí ele não está feliz naquele emprego, ele pede para sair daquele emprego e procura um outro emprego. Aí as pessoas, se ele diz que ele não estava feliz naquele emprego, então as pessoas entendem que é justificável ele deixar aquele trabalho e procurar um novo trabalho. Curso na faculdade também você vê isso muito. Jovens iniciam um curso na faculdade, e aí se ele está infeliz no curso, não é bem aquilo que ele queria, então ele rapidamente deixa aquele curso e tenta transferir para um outro curso. Às vezes ele até perde um ano de estudo em nome da felicidade, e parece que isso é plausível, quando a justificativa é a felicidade, porque as pessoas merecem ser felizes. Nós devemos buscar a felicidade. Agora, o interessante é que nós podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo o que todos os seres humanos fazem, eles o fazem por desejo de serem felizes. Tudo o que todos os seres humanos fazem, o fazem porque desejam ser felizes. Até as coisas erradas. E quando eu digo todos os seres humanos, são todos mesmo. Mesmo aqueles que cometem crimes, eles o fazem porque eles querem ser felizes. São escravos, obviamente, do seu pecado, precisam da graça salvadora de Deus, mas o fazem porque querem ser felizes. Então, todos nós queremos ser felizes, nós queremos experimentar essa ideia tão promulgada, tão divulgada na nossa época, que é a chamada felicidade. E por causa disso, então, nós temos expectativas elevadas a respeito do que é a felicidade. Não quer funcionar aqui. Esse aqui. Obrigado. Então nós vivemos expectativas a respeito da felicidade. Vivemos como se a felicidade fosse um direito de todos. Então as pessoas desejam ser felizes. As pessoas querem ser felizes. Na verdade, parece que nós vivemos debaixo de uma regra: nós não
podemos sofrer. Nós não podemos deixar de ser felizes. Nós não podemos ser infelizes. Nós não podemos aceitar o sofrimento de maneira nenhuma na nossa vida, nenhuma privação, nenhuma dificuldade. Nós precisamos ser felizes. E então nós precisamos encontrar a chave da felicidade. Nós precisamos descobrir isso. E se você observar como isso está presente na nossa vida, basta você se atentar para as propagandas de televisão. O que as propagandas prometem, o que elas fazem. A propaganda é interessante, ela sempre promete a felicidade anexada ao produto que ela deseja que você compre. Se você comprar aquele produto, junto com aquele produto vem felicidade para você. Então você não está comprando só o produto, você está comprando a felicidade. Então, se você não tiver esse carro, você não vai ser feliz. Você tem que ter esse carro. Então, quando se anuncia o carro, perceba para você ver, fala-se pouco do carro em si. Apresenta a beleza do carro, fala um pouco do motor do carro, mas não há uma apresentação detalhada do que é aquele carro. Quais são os opcionais que tem naquele carro e o que aqueles opcionais podem fazer no sentido de facilitar a sua vida. Na verdade, o comercial de televisão não apresenta isso para você. Ele, na verdade, apresenta um estilo de vida que você vai adquirir se você comprar aquele carro. Então, se você tiver aquele carro, você vai ser feliz. Então, não vai falar da potência do motor, não vai falar da qualidade do câmbio do carro, não vai falar nada disso. Vai falar de um estilo de vida que aquele carro promove, e se você comprar, você vai ter esse estilo de vida. E você pode, então, ser feliz se você tiver aquilo. Então, ninguém compra mais o carro. Na verdade, as pessoas compram um estilo de vida. As pessoas compram um padrão de vida, que é um estilo de vida que elas pensam que as vai fazer feliz. Então, se você morar em determinado lugar, você vai ser feliz. Se você tiver uma TV como essa, você vai ser feliz. Se você assinar este canal por assinatura, você estará na frente sempre. Sempre. Porque é o estilo de vida que se vende. É o padrão de vida. Então, as propagandas, elas nos oferecem isso, e elas são muito ilustrativas. Tem um tipo de propaganda, e eu andei lendo sobre isso, né? Até criou uma frase, né? A família margarina. Já viu essa frase? A família margarina. Essa frase vem da onde? Vem da ideia que nos são apresentadas nas propagandas de margarina. Já viu propaganda de margarina? É sempre uma família reunida, num ambiente geralmente bastante claro, usando roupas claras, de cores suaves, e está todo mundo sorrindo muito uns para os outros, eles não têm brigas, até o cachorro, não é? Ele sabe latir num tom de voz que não seja desagradável aos ouvintes. É tudo tão perfeito, né, naquele comercial, e aí está lá aquele café da manhã com aquele pão quentinho, e o leite, o suco, as frutas, tudo na mesa e tudo tão organizado, e aí vem aquela faca assim, passa sobre o pote de margarina, deslizando assim, né, e põe naquele pão quentinho, e derrete, e as famílias sempre sorrindo umas para as outras. Tinha até um comercial antigo que tocava aquela música, né? Oh, happy day, oh, dia feliz. E qual é a ideia? Essa margarina vai te fazer feliz. Essa margarina vai promover isso na sua vida. Então, compre essa margarina e tenha um dia feliz. Então, pessoal, a felicidade, olha só para você ver que fácil, né? Custa menos de R$10. Custa menos de R$10 você ser feliz. Agora, se você achar uma margarina que custa mais de R$10, aí você vai ser mega feliz. Você vai ser muito feliz. Eu acho muito caro. Uma margarina custa mais de R$10, não é verdade? Mas é isso que as propagandas oferecem. Então, o excesso de propagandas a respeito de felicidade, ele reflete um desejo no coração de todas as pessoas, mas, ao mesmo tempo, também ele fortalece esse desejo, ele nos influencia, ele fortalece isso na nossa mente. Então, esse excesso de propaganda,
a respeito de felicidade, ele acaba dando a sua contribuição na formação de uma geração frágil. Nós estamos formando uma geração frágil. Nós temos uma geração de pessoas fracas, que não está conseguindo lidar com as adversidades da vida. Tem que ser tudo perfeito para essa geração. A nossa geração não está habituada a lidar com adversidades. Nós não podemos passar privações de maneira nenhuma. Nós temos que ter felicidade. Então, se as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria que elas tivessem saído, então eu me entrego às minhas próprias emoções, eu paro a minha vida, e aí eu sou tratado então como uma vítima da infelicidade. Uma vítima da infelicidade. E a solução estará então eu encontrar uma maneira de ser feliz. Tem um repórter americano chamado Robert Whittaker. Ele é um repórter investigativo. Ele resolveu fazer uma investigação sobre a psiquiatria e a ciência e a indústria farmacêutica. Ele resolveu fazer uma investigação sobre isso. E ele fez um trabalho árduo, tanto é que quando ele concluiu o seu trabalho, ele foi convidado por algumas universidades dos Estados Unidos, dentre elas Harvard, e algumas escolas de medicina, para apresentar seu trabalho, apresentar o resultado da sua pesquisa. E ele fala, eu não sou médico, eu sou um repórter. E ele fez essa investigação. Por quê? Porque a indústria farmacêutica está tentando encontrar um meio de fazer as pessoas serem felizes pelo simples fato de tomar uma pílula. Isso é real. E esse repórter, ele na sua investigação, ele chegou a essa conclusão de que há uma tentativa de criar a fábrica da felicidade. E que as pessoas, ao tomar uma pílula com um copo d'água, elas vão abandonar, deixar a tristeza e vão passar a viver uma vida finalmente feliz. E ele deu uma entrevista, esse repórter americano deu uma entrevista para o jornal espanhol El País, e inclusive esse jornal tem uma versão online em português, e se você quiser depois você pode encontrar, essa entrevista está toda lá no site do jornal. E numa das respostas que ele deu ao entrevistador, ele afirmou o seguinte: nos anos 50 foram produzidos avanços médicos incríveis, como os antibióticos. Nos anos 60, a sociedade norte-americana começou a achar que havia uma fórmula mágica para curar muitos problemas. Na década de 80, foi promovida a ideia de que se uma pessoa estava deprimida, não era pelo contexto de sua vida, mas sim porque ela tinha um distúrbio mental. Era uma questão química, e havia um remédio que a faria se sentir melhor. E continuando a sua resposta, ele disse, o que se promoveu nos Estados Unidos, na realidade, foi uma nova forma de viver, que foi exportada para o resto do mundo. A nova filosofia era, você precisa ser feliz o tempo todo, e se não for, temos uma pílula. Mas o que sabemos é que crescer é difícil. Surge todo tipo de emoções, e é preciso aprender a organizar o comportamento. Numa outra resposta, ele afirmou o seguinte, perdemos a noção de que o sofrimento faz parte da vida, de que às vezes é muito difícil controlar a própria mente. As emoções que sentimos hoje podem ser muito diferentes daquela da semana ou do ano seguintes, e nos fizeram alertas o tempo todo em relação às nossas emoções. Aí o entrevistador perguntou para ele, você acha então que nós vivemos centrados em nós mesmos? A isso ele respondeu, sim. Se nos sentimos felizes, se nos sentimos infelizes, pensamos que há algo errado conosco. Antes as pessoas sabiam que era preciso lutar na vida, e não se incentivava tanto que se pensasse em seu estado emocional. Com as crianças, se elas se comportam bem, se elas não se comportam bem na escola ou não vão bem, logo alguém as diagnostica com déficit de atenção e diz que é preciso tratá-las. Assim, nós vivemos na cultura da felicidade.
Todo mundo tem que ser feliz e todos querem encontrar uma forma mágica para poder se tornarem felizes. Queremos encontrar um remédio que nos torne pessoas felizes. Queremos tomar um remédio que mande a tristeza embora, que o sorriso volte para o rosto e assim nos tornemos pessoas mais satisfeitas. E isso invadiu a igreja. Isso não está só na cultura popular fora da igreja. No nosso contexto também na igreja, há esta expectativa. Na igreja nós nos sentimos, às vezes, pressionados a empenhar todos os esforços para que nós façamos as pessoas serem felizes. E a própria igreja, então, está se vendo nesta obrigação de fazer com que as pessoas se sintam melhores consigo mesmas. A gente até faz do evangelho esta chave da felicidade. Deus, meus irmãos, é uma máquina. E eu só preciso saber qual botão que eu tenho que apertar. E aí eu fico tentando os botões de Deus, tentando descobrir qual botão que eu vou apertar de Deus, e Deus parece um ser cósmico, cheio de interrogações, cheio de incógnitas, cheio de mistérios, que eu não consigo entender muito bem o que Ele está fazendo comigo, e então eu fico fazendo tentativas com Ele, fico jogando com Ele, até que eu tenho a esperança de encontrar qual o botão certo que eu vou apertar, e a hora que eu apertar esse botão, aí então eu vou conseguir fazer com que Deus me faça feliz. E muitas vezes o evangelho é mal pregado, mal anunciado, fazendo de Jesus um agente da felicidade, de que Jesus vai nos fazer felizes. Receba Jesus em seu coração e seja feliz por toda a tua vida. É o que as pessoas anunciam. E muitos então vêm para a igreja, trazem essa expectativa de felicidade e ouvem um evangelho que lhes promete esta felicidade. E aí elas ficam na igreja esperando acontecer este milagre, então, que vai fazer com que elas se sintam felizes. Esperam que Deus as faça felizes. E então as pessoas vivem assim, e acham que nessa caminhada com Jesus não haverá lágrimas, que em nossa caminhada com Jesus não haverá tristezas, não haverá lutas. Criam a expectativa de um Jesus que não existe, um Deus que não existe, um Deus que não está na Bíblia. Um Jesus que não está na Bíblia. Colocam na boca de Deus promessas que Ele nunca fez. Eu escrevi um artigo uma vez, e o título do artigo é: A felicidade é uma promessa de Deus? Foi publicado no boletim da nossa igreja. Aí eu pergunto para você: a felicidade é uma promessa de Deus? Será que Deus prometeu me fazer feliz? Irmãos, as pessoas não têm medo de colocar palavras na boca de Deus, né? Em Jeremias capítulo 23, Deus diz assim: ai dos profetas que vão e falam em meu nome, coisas que eu nunca disse. Ai dos profetas que sonham seus sonhos e contam como se fosse revelação minha. Eu nunca falei com eles. Nunca coloquei essas coisas em seus lábios. Falam o engano do seu coração e dizem: o Senhor disse. Ai desses profetas, eis que eu sou contra estes profetas. Jeremias capítulo 23. E como a gente vê as pessoas colocando promessas na boca de Deus, que Deus nunca fez. Criando expectativas a respeito de Deus, que Deus nunca permitiu, nunca deu indícios de que se devesse criar estas expectativas. Então, qual é a proposta de Jesus para os seus servos? Como Jesus lidou com estas questões, como Ele nos fala, como Ele nos chama, qual é a nossa expectativa que devemos ter quando nós resolvemos segui-lo. Jesus nunca mentiu para nós, meus irmãos. Em Mateus capítulo 8, um homem chega para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus olhou para ele e disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25 até o versículo 32, Jesus está sendo seguido por uma multidão. E aí ele se vira para aquela multidão. É
como se tivesse aquele monte de gente atrás dele. Ele se vira para elas e diz para aquela multidão: quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, por minha causa, até filhos e filhas, não pode ser meu discípulo. Qual é o homem que resolve construir uma torre e ele não se assenta para calcular, para saber se tem como acabar aquela torre, para que, havendo começado a construir, não pare no meio, alguém passe e diga: veja, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que vai sair numa batalha contra o seu inimigo e não se assenta para calcular se vai contra ele com 10.000, contra aquele que vem contra ele com 20.000? E se não houver condições, então ele envia uma embaixada e pede condições de paz. Assim, pois, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então o que Jesus fez com aquela multidão? Vocês estão me seguindo com a expectativa errada. Vocês estão me seguindo com o desejo de receber. E eu quero me seguindo pessoas que estão dispostas a renunciar. Pessoas que estão dispostas a deixar coisas para trás. Às vezes a gente acha que Jesus, não é aquele que vai me fazer, vai atender às minhas expectativas. Em João capítulo 6, novamente, uma multidão se aproxima dele, porque ele havia multiplicado alimentos, e então aquela multidão chega para ele, e ele diz assim: vós me procurais, não porque vistes milagres, mas sim porque comestes e vos fartastes. E, meus irmãos, a palavra que Jesus usa ali é forte, viu? Às vezes Jesus era duro. Quando Jesus diz assim: vós me seguis ou me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes e vos fartastes. Esse verbo fartar na língua grega é o mesmo verbo usado para o ato de um animal comer, que vai afoito para o alimento e come até se fartar. E Jesus olha para a multidão e diz: vocês estão atrás de mim, porque vocês comeram e se fartaram. E aí ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Portanto, se vós não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não podem me seguir. Então o que ele está dizendo? Se comprometam comigo nos meus termos, nas minhas condições. E as pessoas, ao ouvirem esta mensagem, começaram a comentar umas com as outras: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E começaram a se retirar, um a um. E já não mais o seguiam. E ele olha para os seus 12 discípulos e diz para ele: e vós, não quereis ir também? Já viu Jesus fazendo um apelo ao contrário, irmãos? Convidando as pessoas a não segui-lo mais. Vocês não querem ir também? Podem ir. Vocês não querem me abandonar? Me abandonem. E aí você se lembra, Pedro respondeu, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja, esse é o Senhor Jesus da Bíblia. Ele não quer que as pessoas o sigam com expectativas fantasiosas, com expectativas ilusórias. Jesus nunca prometeu que seria fácil, nunca afirmou que o Evangelho traria uma felicidade segundo expectativas humanas. Mesmo que sejamos salvos, mesmo que estejamos caminhando para o céu, ainda nós estamos num mundo, irmãos, que está debaixo do pecado. Nós sofremos as consequências do pecado. Não há como nós fugirmos disso. Então nós precisamos ter a nossa maneira de pensar liberta da expectativa que existe na nossa cultura e pela qual nós somos pressionados. Para que nós pensemos de uma forma diferente, não com expectativas que são centradas em nós mesmos. E é isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, são palavras bastante conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim aqui para os seus discípulos:
Diz assim a passagem: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aqui o Senhor Jesus estava num momento com seus discípulos em que ele pergunta para eles quem o povo andava dizendo que ele era, e o povo vai dar a sua resposta, baseada nos seus próprios conceitos, nos seus próprios entendimentos. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um dos antigos profetas. E aí ele diz: e vocês meus discípulos, quem eu sou para vocês? E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí ele adverte seus discípulos de que a ninguém contassem isso, que mantivessem isso ainda entre eles somente. E aí ele vai afirmar para os seus discípulos que ele ia sofrer. Ele afirma para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos de homens pecadores. Ele seria rejeitado, ele seria humilhado, ele seria crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele disse: eu estou indo. Essa época, provavelmente, os discípulos estavam com o Senhor Jesus por cerca de 2 anos e meio. Estava se aproximando o dia da crucificação de Jesus. Então ele começa a falar claramente aos discípulos de que ele ia sofrer e ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele começa a falar agora abertamente para eles: eu vou ser entregue na mão de homens pecadores, vou ser morto. Em outro lugar ele diz: eu vou ser humilhado, eu vou ser açoitado. E aí ele vira-se para os seus discípulos e faz essa afirmação: se alguém quer vir após mim. É interessante isso, né? Ele acaba de afirmar: eu estou indo para a morte, eu estou indo para ser crucificado, eu estou indo para ser morto, estou indo para ser humilhado. Aí ele vira-se para eles e diz: quem quiser vir após mim. Que apelo, né, irmãos? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? O apóstolo Paulo se converte, está escrito em Atos capítulo 9, que no dia da conversão dele, o Senhor Jesus mandou Ananias dizer para ele assim: diga para ele, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí eu fico pensando, quantas pessoas iam querer ser membros da igreja que o Senhor Jesus pastoreia? Se o Senhor Jesus fosse pastor hoje aqui, fisicamente, quantos iam querer ser membros da igreja dele? Um homem que faz um apelo desse: olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, eu estou indo para ser morto, e vou ser esbofeteado, humilhado, vou ser entregue nas mãos de homens pecadores, vou morrer, mas meu Pai prometeu que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quem quiser vir após mim, por favor, basta pegar a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, vem e liga. Que apelo, né, irmãos? Que apelo emocional. Irmãos, um apelo desse aqui, não adianta nem mandar o tecladista ir no teclado e tocar uma musiquinha para dar uma melhorada, porque não tem jeito. Toca uma musiquinha aí, vai para criar um clima, vai. Porque eu vou fazer um apelo aqui agora. Vai, vamos criar um clima aqui emotivo para tocar as emoções das pessoas, para que as pessoas venham após mim, para que as pessoas me recebam. Pessoal, não há tecladista que salve um apelo desse. Isso aqui é um apelo direto para a consciência, para o cálculo. Jesus quer que os seus seguidores façam cálculos de o quanto custa segui-lo, o quanto custa ser seu discípulo. Ele nunca mentiu. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz: apertada é a porta, e estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. Mas larga é a porta, e largo é o caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ele. Mas o caminho estreito, a porta estreita, poucos se acertam com ele. Jesus nunca mentiu. É difícil caminhar com ele, mas vale a pena, sabe por quê? No final tem ressurreição. Só que o apelo dele é tão duro que as pessoas nem ouvem a palavra ressurreição. Ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas eles nem ouviram a palavra ressurreição, não, Senhor. Em Mateus capítulo 16, quando ele fala isso para Pedro, ele fala: Pedro, eu vou ser entregue nas mãos dos homens e eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chama ele do lado, assim no cantinho: Senhor, deixa eu dar uma palavrinha para o Senhor aqui. Chega aqui. Senhor, tem misericórdia de ti mesmo.
Isso nunca vai te acontecer. Senhor, como o senhor está para baixo, hein? Que coisa, o senhor não quer ser feliz, não? Que baixo astral, é usar a terminologia popular, né? Que baixo astral do senhor, hein? Que negócio é esse de morrer? Ei, levanta, vamos, isso nunca vai te acontecer, não. Já ouviu um conselho desse? A gente sempre ouve, né? Ei, que isso, meu irmão? Vamos levantar, que isso? Vamos. Não é assim também, não. Parece que negócio de ficar para baixo desse jeito. Aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás. Sabe por quê? Porque você não entende Deus. Você entende as coisas dos homens. Não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Arreda-te, Satanás. Esse é o propósito do meu Deus. Esse é o termo do meu Pai. O termo do meu Pai, o caminho proposto por meu Pai é a cruz. E você acha que eu não vou aceitar os termos dele? Arreda-te, Satanás. Eu não vou deixar de aceitar os termos que o meu Pai me propôs. Era isso que ele estava dizendo para Pedro. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui, Ele está chamando-os a pensarem, a usarem a mente, irmãos. Mente. Sabe, é gostoso nós nos emocionarmos. É gostoso, nós latinos gostamos de nos emocionar. Nós gostamos de músicas que toquem as nossas emoções. Nós gostamos de culto que toquem as nossas emoções. Parece que quando o culto é emocional, a gente fica arrepiado, assim, né? Lágrimas vêm para os cantinhos dos nossos olhos, assim, parece que Deus estava presente, né? Tem aquele cântico, né? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Quando eu ouço esse cântico, mas eu fico arrepiado. Eu sou latino, né? Eu tenho sangue quente. Eu me emociono. Só que a vida cristã, irmãos, não é feita de emoções. A vida cristã é feita de um culto racional. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude a forma de pensar, use a cabeça. Vamos pensar, crente pensa. É isso que ele está dizendo. Vamos pensar de uma forma diferente. Não se conforme com a forma de pensar deste mundo. A nossa vida não é um comercial de margarina. Vamos pensar, vamos raciocinar. E aí ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, quando o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos aqui, nessa época que ele profere esta palavra aqui, cruz era sinônimo de morte. Era o método de execução dos romanos. Quando alguém era condenado à morte, era na cruz que a pena era executada. Os romanos ordenavam que a pessoa carregasse a própria cruz até o lugar da sua execução. Então, quando os discípulos ouviram essas palavras, eles entenderam que Jesus estava falando de morte. Nos nossos dias, muitos ouvem a palavra cruz e acham que a cruz é simplesmente alguma situação difícil que eu tenho que suportar na minha vida. É aquele diácono da igreja, não é? É aquele vizinho que tem um cachorro que fica latindo, minha cruz é esse cachorro do meu vizinho. Eu tenho que suportar essa cruz. Ainda bem que tem esse versículo na Bíblia, que o Senhor Jesus já me alertou, né? Tenhais paciência com o cão do seu vizinho. Não é o vizinho que é o cão dele, tá bom? Tem gente que acha que isso significa o chefe, ou parente. Não. O que o Senhor Jesus disse aqui, Ele estava falando do discipulado, o quanto significa segui-lo. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele estava dando aqui, meus irmãos, uma base sólida da salvação. Cruz é sinônimo de morte. E o que Ele está dizendo? A salvação é isso. Essa é a proposta da salvação. Cruz é isso, Ele está dando esta base sólida da salvação. Ele está mostrando como alguém pode se identificar com Ele, como alguém pode ser o seu seguidor. E nós estamos nessa época em que o próprio Evangelho está sofrendo uma reconfiguração. Jesus está sendo visto como um mestre muito condescendente. Estão, na verdade, tentando conciliar Jesus com as coisas que nós desejamos. E Jesus satisfazer nossos desejos. Estão tentando nos convencer de que ter Jesus como Senhor significa que seremos felizes, quando na verdade ter Jesus como Senhor significa deixar coisas para trás.
Aqui Jesus está demonstrando o que significa ser seu servo. Ele é Senhor, Ele é o nosso mestre, e Ele está nos chamando a segui-lo. E o caminho do mestre é assim, ele é apertado. Pedro entendeu isso, o apóstolo Pedro escreve na sua carta, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 21 a 24, ele diz: pois para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo deixou o exemplo. Como que Ele deixou o exemplo? Sofrendo em vosso lugar, e Ele deixou o exemplo para seguirdes os seus passos, porque Ele, quando maltratado, não revidava. Quando ultrajado, Ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, Ele não fazia ameaças. Antes, Ele entregava-se àquele que julga retamente, que é o seu Pai. E Ele carregou os nossos pecados no madeiro. É o que Pedro vai dizer. E eu acho interessante Pedro dizendo: Ele deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. Então o Senhor Jesus, Ele sempre advertiu que o caminho é difícil. Por isso, aqueles que desejam segui-lo devem calcular o preço. Ele quer seguidores que saibam o que significa segui-lo, que saibam do custo total. Então, nessa passagem aqui, o Senhor Jesus, Ele apresenta para nós o custo do seu discipulado. Então, o que deve fazer o seguidor de Jesus? O que nós devemos fazer como seguidores de Jesus? Ele começa dizendo que nós devemos negar a nós mesmos, negar a si mesmo. Essa é a primeira coisa que Ele exige para quem vai segui-lo. Negue-se a si mesmo. Se Ele é o mestre e Senhor, nós somos seus servos, e o servo literalmente significa alguém que não tem vontade própria. Quando a Bíblia diz que nós somos servos do Senhor Jesus, na verdade essa é a nossa identidade, né? A nossa principal identidade é que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos define, em primeiro lugar. Eu fui apresentado aqui, como Clodoaldo, marido da Patrícia, pai do Natan e da Natália, né? Mas antes disso, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Você é uma serva do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. Agora, sabe o que é um servo na Bíblia? Servo não tem vontade própria. Servo não tem vontade nenhuma. Quando o Senhor Jesus encontra-se com o centurião romano, cujo servo estava doente na casa dele, e ele pede que Jesus cure o seu servo, aquele centurião diz para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu sou um homem sujeito a autoridades, e eu tenho pessoas sob minha autoridade, eu tenho servos, e se eu disser a um servo meu, vai, ele vai. Se eu disser a ele, vem, ele vem. Se eu disser, faz isto, ele faz. Esse homem definiu o que é ser um servo. Ele é Senhor, nós somos servos, nós não temos vontade. Nós não temos desejos. A vontade é sempre a dele, e não a nossa, é isso que ele estava dizendo. Por isso, então, ele afirma: negue-se a si mesmo. Agora, o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo é, literalmente, negar estar associado com. É você se recusar a estar associado com. Você não quer estar associado com alguma situação ou com alguma pessoa. Nesse caso aí, é com você mesmo. Olha que coisa mais estranha que o Senhor Jesus está dizendo. É eu me recusar a estar associado comigo mesmo. Deixa eu ilustrar isso usando o Salmo 1. Lembra o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e tudo quanto faz prosperará. Então, o que o Salmo 1 está dizendo? Que o homem sábio, que o homem que teme ao Senhor, o homem que é bem-aventurado, ele não quer estar associado com pessoas ruins. Então ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele não quer estar associado com aquelas pessoas. Agora, só que aqui Jesus está dizendo que eu não devo querer estar associado comigo mesmo. Jesus está dizendo que eu sou uma má companhia para mim. Que coisa, né, irmãos? Ele parece que está querendo criar aqui uma crise de existência, né? Eu não sou a melhor pessoa para eu ter em minha companhia, eu tenho que negar a mim mesmo. Na verdade, irmãos, para seguir o Senhor Jesus, Ele pede que nós olhemos para nós mesmos e reconhecer quem somos diante dEle.
reconhecermos nossa natureza diante da natureza santa dele, a natureza pura dele. Negar a si mesmo está ligado, irmãos, a não satisfazer o que eu quero. Eu quero, eu posso querer. Eu lembro quando a minha filha viu um comercial de um brinquedo na televisão, e aí ela falou, pai, eu quero aquilo ali. Eu falei, filha, que legal, deixa eu falar para você também o que eu quero. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa na praia. Pai, você quer? Eu falei, filha, querer a gente pode, filha, pode. Você quer mais uma coisa, minha filha? A gente pode querer. Agora, Deus nos chama a negar o que queremos. É isso que significa negar a si mesmo. Eu posso ter desejos, mas muitas vezes esses desejos não serão satisfeitos. É por isso que nós não podemos ter essa expectativa de felicidade que as pessoas nos encorajam a ter, que a cultura nos encoraja a ter. Então ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Sabe o que isso significa? Isso significa também se arrepender. É olhar para a si mesmo, reconhecer aquilo que nós desejamos ou aquilo que somos, que é contra o caráter de Deus, e nos arrependermos. Sabe o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo, pessoal, significa não gostar de si mesmo. Que frase boa para dizer nessa época que nós estamos vivendo, né? Essa é boa, não é? Não gostar de... Peraí, pastor, o senhor está dizendo que Jesus disse que nós devemos não gostar de nós mesmos? Irmãos, esta frase, sem dúvida, causa muito desconforto na nossa época. Porque nós vivemos uma época em que se tem uma pessoa nesse mundo de quem eu tenho que gostar, é de mim mesmo. Essa teoria da autoestima está presente na mente das pessoas, de todas as camadas sociais, desde as mais simples até as mais sofisticadas, todos são influenciados por esta teoria, por esta filosofia de vida. Eu preciso ter autoestima, eu preciso gostar de mim mesmo, eu preciso satisfazer os meus interesses, eu preciso buscar a satisfação dos meus interesses, porque nisso está a razão da minha felicidade. E como todo mundo precisa ser feliz para funcionar nessa vida, eu preciso funcionar, eu preciso entrar nessa engrenagem. Então, para eu entrar nessa engrenagem, eu tenho que gostar de mim mesmo. Só que me explica isso de acordo com o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E quem será que é mais sábio? Quem é esse homem que disse isso aqui, negue-se a si mesmo? Sabe quem é esse homem? Esse homem é o homem prometido lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é que entende o que eu preciso. Ele é que sabe o que é melhor para mim. E as pessoas ficam dizendo para mim que eu tenho que gostar de mim mesmo. E as pessoas ficam dizendo que eu não posso negar a mim mesmo. É que a gente não entende. Sabe o que significa a palavra arrependimento? A palavra arrependimento, ela tem a ver com isso. É olhar para mim, para a minha vida, e me arrepender. Quando que eu vou me arrepender? Quando eu olhar e falar, Senhor, eu não gosto do que eu estou vendo. Eu estou me vendo no espelho da Tua palavra. Não é o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque alguém que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que olhou a si mesmo no espelho e saiu e logo se esqueceu como é. Sabe por que eu preciso desse livro aqui, desta palavra? Porque essa palavra mostra quem eu sou. E quando ela fala para mim quem eu sou, não tem como eu gostar de mim. Eu preciso me arrepender. Eu olho e falo, não, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Esta palavra aqui me confronta. E ela me leva a concluir que, de fato, eu tenho que negar a mim mesmo. Arrependimento é não gostar de si mesmo. Nós conhecemos a história de Jó, né? A história de Jó. Até a carta de Tiago vai dizer que nós devemos ter a paciência de Jó, né? Nós conhecemos a história de Jó. Qual é a história de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem justo. Deus disse que ele era um homem justo e reto e que se desviava do mal. Mas no dia em que Satanás apareceu diante do Senhor, o Senhor disse, de onde você vem? Ele, de andar pela terra, de passear por ela. Então vistes o meu servo Jó. Viu como ele é? Aí, claro, o Senhor dá tudo para ele, então pode tocar nas coisas dele.
E a Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Jó, irmãos, tinha uma vida perfeita. Jó era feliz, irmão. Não faltava margarina na casa dele. E a Bíblia diz que os filhos dele faziam banquetes em turnos, uns na casa dos outros. Imagina um pai vendo isso. Os 10 filhos faziam um turno, né? Cada dia o banquete era um na casa do outro. E aí quando eles terminavam, Jó, como um líder que era da sua casa, como cabeça do seu lar, como sacerdote do seu lar, ele ia e oferecia holocaustos pelos seus filhos, porque ele dizia, ai que porventura algum deles pecou contra Deus. Que família, não é, pessoal? Além disso, o homem ainda tinha dinheiro ainda. 500 jumentas, 500 juntas de boi, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Aí o Senhor falou, pode tocar. E aí um dia chega um homem e fala assim, Jó, os bois lavravam, e as jumentas pasciam juntas, e vieram os sabeus, mataram todos os, levaram os animais. Só restei eu para te trazer esta notícia. Esse ainda nem tinha terminado de falar, veio o outro e falou assim, Jó, fogo desceu do céu, queimou todas as tuas ovelhas, morreram todos os teus servos, só restei eu para vir te trazer a notícia. Aí esse nem termina de falar ainda, chega o outro e fala assim, chegaram os caldeus, dividiram-se em 3 bandos, e levaram os camelos, mataram todos os teus servos, só restei eu para vir te trazer a notícia. Esse ainda nem tinha terminado de falar, chega o outro. Está faltando falar de quem agora? Dos filhos. O vento veio, deu nos 4 cantos da casa, quando todos eles estavam reunidos na casa do primogênito. A casa caiu. Morreram todos os teus filhos e todos os teus servos. Só restei eu para vir te trazer a notícia. Não tem margarina que vai dar jeito nisso, irmãos. E a Bíblia diz que Jó, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás volta diante do Senhor e diz, pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida, toca na vida dele para ver se ele não te nega. Aí o Senhor diz, pode tocar, mas poupa-lhe a vida. Jó foi acometido de uma doença que feriu da ponta do pé até o alto da cabeça, ao ponto dele pegar um caco para rapar a ferida. E a mulher dele olhar aquela situação e diz, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? É melhor você morrer. E aí ele disse, veja o que falas como uma louca. Temos recebido de Deus o bem, não havemos de receber também o mal. E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E aí ele começa a receber a visita dos sábios amigos dele, né? Que vão encontrar a razão por que tudo isso está acontecendo na sua vida. Ele diz, mas eu não tenho nada, eu não pequei, eu já examinei a mim mesmo, não sei por que está acontecendo isso. Não, você tem que ter algum pecado. E assim vai aquele diálogo todo, os amigos dele falando. Lá no capítulo 38, Deus começa a falar com ele. E aí chegamos lá no capítulo 42, versículo 5, que a gente lembra muito bem, né? E Jó, ao final de tudo isso, disse, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, o que a gente não lembra é o próximo versículo. O próximo versículo, Jó diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Jó está dizendo? Eu estou arrependido. Eu não gosto de mim. Sabe o que significa a palavra abominação? A palavra abominação no hebraico é uma palavra muito forte. A palavra abominação é aquilo que causa nojo, náuseas. Jó olhou para a sua própria vida, depois de toda essa experiência, ele não se viu como uma vítima do acaso, muito menos como uma vítima de Deus. Ele olhou para a sua vida e disse, eu reconheço mais quem eu sou agora. Por isso que agora os meus olhos é como se estivesse vendo a ti.
Agora é como se se os meus olhos vissem o Senhor. E quando nós vemos o Senhor, automaticamente nós vemos a nós mesmos. E nós nos comparamos à santidade de Deus e quem nós somos. Nós chegamos à conclusão, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que me arrepender no pó e na cinza. Eu tenho que me abominar. E aí a gente é bombardeado, você tem que gostar de você mesmo. Você tem que gostar de você mesmo. E é por isso que as pessoas são infelizes, irmãos. De tanto que elas gostam de si mesmas. Tanto amor que elas nutrem por si mesmas. E por isso que as pessoas vivem tão infelizes. O convite do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um convite para iniciar uma luta contra nós mesmos. O caminho do Mestre é esse, uma luta contra si mesmo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso em Romanos capítulo 7 ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, miserável homem que sou. Esse é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Segundo, morrer diariamente. Jesus exige que se morra diariamente quando Ele nos chama a segui-lo. Quando Jesus chamou os seus seguidores, então, a tomarem a sua própria cruz, eles sabiam do que Jesus estava falando, eles sabiam que era morrer, porque eles conheciam o método de execução do Império Romano. E esse método de execução era a pena de morte. Então, a pessoa carregava a sua cruz, no dia que ela carregava a sua cruz, ela morria. Então, a pessoa carregava a sua cruz uma única vez na vida. Carregou, foi pregado na cruz, morreu. A pessoa era pregada na cruz, e ela ficava lá exposta como um testemunho público para aqueles que ousassem enfrentar as leis do Império Romano. E a pessoa era ali crucificada, ficava lá exposta. E às vezes, por misericórdia, vinha um soldado romano e quebrava a perna da pessoa, para que a pessoa não conseguisse mais se sustentar, e então o pulmão dela fechava e ela morria por asfixiação. Era esse o método de execução. Então, o dia que a pessoa carregava a sua cruz, ela morria. Só que Jesus diz aqui, quem quiser vir após mim, dia a dia tome a sua cruz. Mas Senhor, como que eu vou carregar minha cruz mais de uma vez na vida? A pessoa só carrega uma vez. A primeira e última, porque ela morre e acabou. Como o Senhor está dizendo que é para eu carregar todo dia? Para eu carregar diariamente. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo aqui que é um convite à morte diária. Este é o desafio para o crente. Sabe por quê? A cada dia o meu eu deseja viver. E eu sou convidado, sou chamado a crucificá-lo. A matar o meu ego na cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pregue-a numa cruz. Aqui é o reconhecimento de que a nossa natureza caída produz muitos desejos que são contrários aos desejos de Deus. E aí eu tenho que sacrificar os meus desejos. Isso é pregar diariamente o meu ego, o meu eu na cruz. E isso é muito difícil, irmãos. Às vezes eu chego a pensar que talvez entregar a vida física é mais fácil, do que entregar os desejos diariamente. Entregar os desejos numa cruz. Porque nós temos muitos desejos. Quando o pecado entrou nesse mundo aqui, ele fomentou em nós uma enormidade de desejos. Por isso que quando o pecado entra, está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, agradável aos olhos e boa para se comer, ela comeu e deu ao seu marido e ele comeu também. No capítulo 4, quando Deus fala com Caim, Deus diz, Caim, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, sacrifique esse desejo. Mate esse desejo, mas ele não fez. Então o pecado, ele deslocou desejos para a centralidade da nossa vida, para o trono da nossa vida. Parece que aquilo que nós desejamos, nós muitas vezes colocamos como a razão do nosso viver. Às vezes desejos que nós alimentamos, eles precisam ser sacrificados. Tem um comercial de margarina antigo que a música dizia assim, vida, é muito bom poder estar assim, sem nada para fazer, a não ser o que bem entender, feliz à toa.
Essa era uma música de fundo de um comercial de margarina. Vida, é muito bom estar assim, sem nada para se fazer, a não ser o que bem entender, feliz à toa. A gente deseja essas coisas, mas seguir a Cristo é sacrificar. Não adianta tentar nos convencer. Muitos dos nossos desejos, eles são resultados do nosso eu, do nosso desejo de viver todos os dias. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é um morrer diário, é pregar o nosso desejo na cruz. Paulo, ele escreve que ele pagava um alto preço por crer no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição. E aí ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, dia após dia, morro. Até mesmo desejos nossos, meus irmãos, que são considerados nobres, às vezes a gente tem que sacrificar na cruz. Sabe o John Newton, autor daquele hino Preciosa Graça. John Newton tem um episódio na história dele que a esposa estava doente, acamada, próxima da morte. E ele estava orando e pedindo a Deus que ela fosse curada, pedindo que ela voltasse. E ele orava e orava, insistentemente orava. Até que ele parou num determinado momento e disse assim: eu é que preciso de ajuda, não ela. E aí ele disse a seguinte frase: nós damos um indevido, olha só, nós damos um indevido respeito aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. E aí ele disse: Senhor, ela é tua. Se o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. E o Senhor levou a esposa dele. E ele ficou. Mas qual era o desejo dele? Que ela não fosse. Mas o Senhor disse: esse desejo você vai ter que crucificar numa cruz, porque senão é o meu desejo para você. Então às vezes nós ficamos tentando nos convencer de que Deus é a favor dos nossos desejos. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Morrer diariamente significa que muitas vezes eu vou ter que me pregar numa cruz. Terceiro, o que significa seguir a Jesus? Imitá-lo. Jesus deu a ordem para segui-lo e ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz dia a dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus significa ser um imitador de Jesus. 1 João vai dizer que aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Nós somos servos dele, é um chamado agora para ser como Jesus é. E como ele agiu? Como o Senhor Jesus agiu? Seguir o Senhor Jesus, como ele agiu. É por isso que nós temos os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, que mostra que Jesus é um rei. Marcos, que mostra que Jesus é um servo. Lucas, que mostra que Jesus é um homem. E João, que mostra que Jesus é Deus. Para a gente conhecer bem Jesus. Sabe para quê? Para eu saber como que ele andou. Para eu saber como que ele agiu. Como que ele fazia. Em Mateus capítulo 15, eu acho fantástico, o Senhor Jesus chega, irmãos, com os seus discípulos, ele quer um lugar tranquilo para ficar sossegado. O Senhor Jesus, às vezes, ele queria ficar sossegado, mas ele acaba de chegar, uma multidão vem atrás dele, trazendo os seus doentes, e lançavam os seus doentes aos pés dele, e ele então abandona imediatamente o seu descanso, e vai atender aquelas pessoas, e fica atendendo aquelas pessoas. E depois chega no final do dia, não tinha lugar para aquelas pessoas comprarem comida, e Jesus diz para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, não temos nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes, daqui. E aí ele de novo alimenta aquela multidão. E aí, já era tarde, ele põe seus discípulos no barco, manda eles ir para o mar, e ele sobe para um monte para orar. Ele abriu mão do descanso dele. Já viu, às vezes a gente quer descanso, né? Não, hoje meu desejo é descansar. Hoje eu quero descansar. Aí Deus, na sua soberania, faz aquela irmã da igreja ligar para você, pedindo para você ir com ela levar o filho dela no hospital. Não é verdade? Aí você fala: puxa vida, tem tanto diácono nessa igreja, essa irmã tem que ligar para mim. É Deus na soberania, dando a oportunidade de você imitar Jesus. Quando eu leio os evangelhos, eu aprendo como ele andou, e é para eu saber como ele andou. E ele disse para os seus discípulos: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane ele chegou a suar gotas de sangue e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Quando ele diz aqui, siga-me, é para eu saber como ele andou, e eu andar como ele também andou. Irmãos, significa que não haverá oportunidades que os nossos desejos sejam feitos? É claro que há. Olha os 3 dias que você vai passar aqui nesse final de semana. Vê como Deus ele é bondoso com a gente. Às vezes Ele faz uns agrados para a gente, não faz? Às vezes Ele é tão carinhoso com a gente, né? Ele cuida de nós, assim, dá oportunidades para nós, assim, preciosas. Não significa que todos os nossos desejos serão sempre frustrados todos os dias. Parece que Deus é um desmancha-prazer cósmico, né? Epa, aquele lá, meu servo está se divertindo muito. Anjo Gabriel, vai lá, por favor, acabe com a festa dele. Não é assim. Deus, Ele cuida de nós. Ele não é um desmancha-prazer. Mas o que Ele está dizendo? Que o normal da vida cristã é difícil. Seguir o Senhor Jesus, imitar o Senhor Jesus Cristo, significa que nós não viveremos mais para nós. Por isso o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou disposto a sacrificar tudo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos viver muito para nós mesmos. Muito. E esta, meus irmãos, é uma verdade inegociável do Evangelho de Jesus Cristo. O falso evangelho não vai ensinar isso. Mas o evangelho de Jesus Cristo, que é o único evangelho que salva, ele ensina exatamente isso. Nós somos chamados a negar a nós mesmos. E aí, para a gente terminar aqui, né, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, né, meu último ponto aqui. O que significa então seguir ao Senhor Jesus? Quais são os termos dele? Ele vai dizer para nós, é estar disposto a perder. É o que ele diz, versículo 24, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A 4ª atitude apresentada por Jesus é, esteja disposto a perder. Num mundo que só deseja ganho, num mundo que só quer receber, só quer. Muitos problemas, irmãos, são causados pela indisposição de perder. E a gente entrou nisto para perder. É um chamado à derrota. Jesus, Ele está falando aqui de não só perder a vida física. Ele está falando aqui de perder na satisfação. Muitas vezes. De sofrer frustrações. Para a formação do caráter dEle em nós. Às vezes, irmãos, nós ficamos perguntando se o que nós desejamos é pecado ou não. E às vezes a pergunta certa não é essa. A pergunta que eu tenho que fazer é, eu estou disposto a perder isso? Será que eu estou disposto a passar minha vida sem isso? Será que eu estou disposto a perder? Mas o que é amar? O amor, irmãos, é um dos termos mais controversos que eu vejo assim, sabe? Como as pessoas falam de amor, mas não entendem de amor. O que é amar? A gente ouve o amor pelas músicas, né? Ah, eu adoro amar você, o que eu mais quero eu jamais quis, né? O amor, né, esse sentimento, eu tinha uma poesia que eu recitei quando eu era garoto no ginásio, que o professor fez com que nós decorássemos. Cada um tinha que decorar uma poesia, a minha dizia assim, amor, ávido de ternura, nos olhos cegos da paixão, seduziu meu coração. E, moço, não tem nada a ver isso aí. O que é amor? Sabe o que é amar? Amar é morrer. Quem ama, morre um pouquinho de cada vez. Amar é difícil. Amar é difícil. Por isso que Jesus está dizendo, é que amar é estar disposto a perder a própria vida. Lembra o que ele disse quando perguntaram a respeito do maior dos mandamentos, está em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Este é o grande mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que ele está dizendo? Você vai voltar tudo para Deus e tudo para o seu próximo, nada para você. Tem gente que fala assim, se eu não amar a mim mesmo, como que eu vou conseguir amar a Deus? Como que eu vou conseguir amar o próximo? Não é isso que ele está dizendo, não. O
O que ele está dizendo, olha, sabe aquele amor que você tem por você? Começa a desviar de você agora. Agora você dá para Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, e dá para o teu próximo. Esqueça-se de si mesmo. Sabe por quê? Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar dos desejos do teu coração. Se você quiser cuidar dos desejos do coração, cuide sozinho. Eu não entro nessa, é isso que Deus está dizendo. Agora, se você me amar e amar o teu próximo, tirar o foco de si mesmo, ou seja, esteja disposto a perder, esteja disposto a morrer para si mesmo, aí eu cuido dos seus interesses, eu cuido dos seus desejos, é o que ele diz no Salmo 37, versículo 4. Esteja satisfeito com Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha contentamento em Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Jesus está chamando aqui a amar como Ele amou. Como Ele amou? Ele se entregou. Quando que Ele se entregou? Quando Ele foi crucificado? Não, quando Ele nasceu. Quando Ele nasceu em Belém, Ele começou a sua entrega. Por isso que quando eu leio os evangelhos, eu vejo Ele se entregando o tempo todo. A entrega dele terminou na cruz, mas foi um viver diário de entrega. Todo o seu viver foi uma entrega. Então, amar é morrer, é perder. Aí a gente lembra do Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte ele disse assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Se alguém demandar contigo e quiser tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2. Não vires as costas ao que te pede. Não negues quem deseja que lhe emprestes. Olha o padrão dele, sabe o que ele está dizendo? Quando alguém te ferir numa face, perca a tua dignidade e ofereça outra. Perca. Não sabe que naqueles dias de Jesus, um escravo, ele preferiria ser chicoteado nas costas do que levar um tapa na face? Que levar um tapa na face era humilhante, era perder a dignidade. E aí Jesus disse: se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Se alguém quiser tirar a tua túnica, dá também a capa. Se você fizer um estudo da capa na Bíblia, você vai ver que a capa era uma coisa tão importante para uma pessoa, tão importante, que se você estivesse devendo dinheiro para alguém, e você tivesse a sua capa, você poderia dar a capa em pagamento, mas todo dia à noite a pessoa tinha que devolver, à noite a capa tinha que ficar com você, porque era o seu abrigo. Está escrito lá no Antigo Testamento. E aí ele está dizendo assim: se alguém quer a tua túnica, dá a capa também, perca a tua dignidade, ofereça outra face, perca o teu abrigo, dá a capa. Aí o que diz a Constituição brasileira? Todo brasileiro tem direito de ir e... Aí ele está dizendo aqui: se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele, perca a tua liberdade de ir e vir. Quem quiser vir após mim, perca a tua vida, perca a tua liberdade de ir e vir. Dá a quem te pede. Todo brasileiro tem direito à propriedade. E na Constituição de Jesus perca a tua propriedade. Dê. Sabe por quê? Porque quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Eu vou ser morto, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Esses são os termos dele. Agora, pega esse pensamento, meus irmãos, e ponha lado a lado com esta ideia de felicidade que nos é pregada o tempo todo hoje. E vê se tem alguma similaridade. Vê se tem algo parecido. Não tem nada. Não tem nada. O conceito do Senhor Jesus de satisfação é muito diferente daquilo que nós pensamos e muitas vezes criamos com expectativa. Mas vale a pena segui-lo? Por quê? Porque ele diz que quem perde, ganha. Você concorda com isso? Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor,
pela Tua palavra, Senhor, te agradecer, ó Pai, pelo Teu Espírito que nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor, porque de fato a palavra da cruz, Senhor, é uma loucura, Senhor, para aqueles que se perdem. A mente humana, Senhor, não compreende a Tua palavra se não for pelo Teu Espírito nos auxiliando, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, porque de fato é uma loucura, Senhor. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque são palavras que vêm dos Teus lábios, são palavras que salvam, são palavras que consolam, são palavras que nos dão segurança, Senhor, são palavras que não nos deixam nas incertezas, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por poder nos reconhecer diante do Senhor, reconhecer quem és Tu, reconhecer quem somos nós. Ó Pai, nós te agradecemos pelo conforto, pelo consolo real que isso nos dá. Senhor, nos tira de uma vida de ilusão, nos tira de uma vida de expectativas falsas, expectativas muitas vezes inalcançáveis, e nos coloca naquilo que é plausível, Senhor, naquilo que é a Tua vontade. Nós te agradecemos por isso. Eu quero pedir, ó Pai, abençoa os Teus servos, Senhor, os quais o Senhor trouxe até aqui, Senhor, para este fim de semana, Senhor, neste lugar confortável, Senhor, gastando tempo com a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas vidas de cada um deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, que conhece seus corações, conhece seus desejos, ó Pai, conhece suas frustrações, conhece, Senhor, suas privações, que o Senhor, que é o Deus de toda consolação, possa dar o consolo aos Teus servos, possa dar alegria aos Teus servos, possa dar a plena satisfação aos Teus servos, ó Pai. É o que nós desejamos, Senhor, que nós não nos desviemos dos termos do Senhor Jesus Cristo, nem para a direita, nem para a esquerda. Proteja a Tua igreja, Senhor, para que nós, Senhor, não sejamos seduzidos pelos conceitos errados, pelas expectativas erradas que nos cercam em nossa cultura. Nós pedimos isso, Pai, e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.